Neste vídeo eu vou fazer um comentário sobre as tampas desse carburador que vai na Brasília. Entretanto, o que acontece? Eu já vi muitas pessoas abrindo isso daqui, mas se esquece de outras coisas. Por exemplo, aqui eu deixei com 48 de abertura nas duas tampas, elas ficaram assim, mas isso é bem legal, você abrir. Mas tem muitas pessoas que esquecem do seguinte: a hora que você abre, você precisa tirar essa rebarba que fica aqui, bem ali, fica esse canto, porque agora a tampa ela é maior do que esse espaço aqui. E eu já vi situações onde que a junta fica aparecendo aqui e não é feito o recorte, nem muito menos o desbaste necessário aqui para que você tenha uma rampa melhorada, para que o ar não bata e não tenha que ficar no degrau. Igual acontece aqui, por exemplo, essa sujeirinha que tem aqui já demonstra que a tampa estava mais avançada e fica esse degrau aqui. Então o ar ele vem, bate aqui para entrar para lá. Ou seja, você acaba perdendo a eficiência de ter aberto a tampa. Mas para isso, o que eu fiz? Eu fiz o desbaste. Aqui falta um acabamento nessa parte aqui, para que eu não tenha mais o degrau. Então eu tenho aqui uma rampa aonde o ar já desce pela lateral da tampa e já escorra para dentro do ventre. Eu já fiz nos dois carburadores, então agora fica mais eficiente o sistema. Por exemplo, assim. Agora eu tenho uma rampa aonde eu não tenho mais o degrau aqui. Eu não consigo perceber nem com o dedo. Então fica uma coisa bem legal, fica um acabamento um pouco mais aerodinâmico, vamos dizer assim, mais eficiente. Então você acaba eliminando o canto vivo, que o que arrebenta o projeto de muita gente é o canto vivo. Então o ar vem, bate ali, aí ele tem que fazer uma curva para daí descer. Nesse caso aqui não, ele tem uma rampa muito mais acentuada. Agora eu já tenho os carburadores neste modelo, faltando apenas agora um melhor acabamento aqui. Eu já deixei na medida que eu preciso, porque é um material mole, se você se empolgar muito, quando vê você passou, e não é isso que a gente quer. Porque aí depois, ainda quando eu colocar a junta, eu vou ter que fazer aqui o acabamento da junta para que fique melhor. Porque se tiver um exemplo, uma junta passando aqui, o ar vai bater e não vai ter a eficiência, por exemplo, já naquela pétala do Venturi. Que esse Venturi ele é diferente porque ele é um Venturi riscado. Já tem bastante material sobre isso no canal. O que vai acontecer? Eu já tenho a separação do canal do lenta, já tenho aqui a marca da vacina, e agora esses carburadores eles são bijet, já não são mais carburadores normais. Então por isso que eu já fiz aqui o canto vivo, porque já foi aberto. Isso é uma situação bem bacana, muito legal. Como o meu injetor ele é o Anzol, então eu tive que tirar ele para facilitar de entrar com a ferramenta aqui, para poder fazer o serviço. E eu vou aproveitar
esse vídeo e vou responder uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta na questão do nível da boia. Da forma que eu faço. Eu coloco aqui a boia, coloco o espaçador, coloco a junta, como se eu estivesse montando de fato no carro. Aí eu coloco aqui a tampa junto com a junta. Então esse aqui seria a ordem de montagem. O que que eu faço? Eu começo a assoprar aqui com a boca mesmo. Mas se você for do tipo Nutella, você pode colocar uma mangueirinha para você não colocar a boca aqui direto. Aí o que que vai acontecer? Você assopra. Se não passar o ar, significa que a boia está muito alta. Aí você vem aqui e tira uma arruela. Se for muito fácil de passar o ar, o que que você faz? Então você coloca duas. E o teste você vai fazer da seguinte forma. Eu não costumo montar os parafusos, mas se você quiser, você pode montar. Que aí vai ficar perfeito. O que você vai fazer? Conforme você vai assoprando, você vai fazendo isso com o carburador. O ideal é que quando você estiver na posição vertical, que você vai ter essa situação. Então você vem baixando, baixando, baixando. Quando chegar no vertical, ela tem que travar. Porém, o que que acontece? Um pouquinho antes dela chegar no vertical, mais ou menos um pouquinho assim, então aqui é o vertical. Eu deixo ela travando mais ou menos aqui. E o porquê disso? Porque com o tempo vai dando desgaste e eu vou tendo, vamos dizer assim, um tempo maior para mim ter que fazer o novo ajuste. Então eu já deixo mais ou menos aqui, que vai dar no que eu preciso. Tem essa forma aqui. Então aqui seria 100% vertical, eu deixo ele assim. Agora eu vou mostrar com a boia. Aqui eu tenho a boia já montada e eu vou travar aqui com o dedo, porque senão ela vai cair. Conforme eu vou abaixando aqui, ela vai se mexer. Esse é um procedimento normal. Quando o carburador fica vertical, que neste caso aqui ó, ele está inclinado. Vou ver se consigo mostrar. Aqui ele já passou do limite. Aqui ele está vertical. O tipo que a boia fica ali dentro. Se eu vou baixando, ela baixa. Com isso, para você ter a sua referência, eu coloco as duas arruelas na agulha e eu vou ter isso aqui. Então quando tiver aqui vertical, eu vou assoprar aqui e não pode passar nenhum tipo de ar. Feito isso, está regulado o nível da agulha. Eu faço dessa forma. Aí se você quiser colocar aqui no nível e colocar as coisas e assoprar, vai dar também do mesmo jeito. Só que para evitar do monta e desmonta, o que acontece? Isso aqui é um meio que eu acho mais fácil. Se você quiser fazer, pode fazer, que dá super certo. E aqui na agulha, eu tenho um sinalzinho na ponta dela aqui, que é onde ela trabalha aberta e aqui é onde ela trabalha fechada. Quando você tem gotejamento, principalmente no eixo, nessas partes aqui assim que fica gotejando e fica aquela coisa nojenta e perigosa, porque pode acontecer de pegar fogo, muitas vezes você tem um problema onde? Na própria boia e na agulha, ou nos dois. Aí tem pessoas que eu já vi comentar que
é para você trocar o carburador. Isso não existe. Vazamento, um gotejamento, você tem duas situações dando problema. A primeira delas é boia e a segunda é agulha, ou as duas coisas juntas. Depois, você pode ter uma situação igual eu peguei na Variant. O que acontecia? Saía gasolina aqui por cima, saía por aqui, e quando eu ia abrir o carburador, a boia estava no nível. Mas colocava de novo no carro, era poucas situações ali, questão de 1 minuto ou 2, e voltava de novo a sair gasolina por cima aqui, e uma loucura. E numa dessas, quando eu consegui que vazou, eu tinha deixado com 2 parafusos e eu já abri para olhar. O que acontecia? A boia estava lá no fundo. Passava um pouquinho, ela voltava. Então tinha um problema na boia que é bem incomum. Até então eu não tinha visto ainda. Mas nunca é tarde para você ver coisas absurdas acontecendo. Aí quando eu tirei a boia fora do carburador, olhando eu vi que aqui tinha como se fosse um corte na parte onde ela fica com o nível de gasolina, e eu via que tinha como se fosse um molhado para cima, que é a hora que ela abaixava porque ficava pesada. E como é uma peça que é difícil de você analisar algumas coisas, então o que foi feito? Colocamos uma boia nova, resolveu o problema e a Variant passou a andar igual antes. Então sempre você se baseie no vertical. Agora aqui eu vou fazer o acabamento desses carburadores para tão logo a gente voltar com eles no carro, que já está esperando por eles e a gente está um pouco atrasado. Mas eu queria fazer esse desbaste aqui e eu queria também abrir aqui, porque a gente não vai usar mais o filtro original, agora a gente vai usar outro modelo de filtro. E eu sempre uso a base moderna. Para fazer essas alterações eu prefiro usar a base moderna, que neste caso aqui é 34. O groove é 2630. No modelo Bijet, que agora está indo para a montagem. Esse negócio de carburador gotejando, pingando, isso aí deixou muita gente maluca já. E às vezes é isso, às vezes é um problema de boia, é um problema de agulha, às vezes também a pressão da bomba de combustível também atrapalha bastante, mas normalmente são essas duas pecinhas que dá defeito, e às vezes dá um defeitinho bem complicadinho que a pessoa acha que tá ok e não tá, e às vezes é simples de resolver. E a solução é trocando, não tem muito o que fazer. Eu tinha uma outra que estava aqui, que quando você apertava aqui, ela tinha como se fosse uma areinha. Igual mais ou menos aquela sensação quando entra alguma coisa no olho, que você vai coçando e parece que tem uma areia. Você percebe a mesma coisa apertando aqui. Quando ela vai de boinha igual tá aqui e volta, normalmente ela tá boa. Mas quando ela tem assim uma insistência, pode trocar que não tem o que resolva. Então agora a gente está se encaminhando para a montagem final do carburador, mas a gente tem que ainda dar um acabamento aqui dentro, deixar um pouquinho mais bonitinho. Está bem liso, não tem rebarba, mas é possível a gente dar uma melhorada antes de começar a fazer a montagem final. Então muita coisa que às vezes passa batido é você abrir e esquecer de tirar o cantinho, porque agora tem um pouco mais de eficiência no carburador, então ele vai aspirar um pouco mais, e agora tem aqui sem o degrau. Então são coisinhas básicas assim que dá para você fazer. Eu não mostrei fazendo isso aqui ainda porque é uma coisa que é um pouquinho demorada, e aí você fica, liga a ferramenta, desliga, mostra, mas é bem simples de fazer, com uma lixa 220 e depois uma mais fina para finalizar aqui, você consegue deixar isso aqui bacaninha. A Bijet vai contar com o Econostat,
fabricação minha, o Econostat. E na sequência a gente volta com a montagem dos carburadores, que é igual, idêntica. A única diferença é que aqui já não tem o tubo, porque eu tive que bater o pino ali, então por isso que eu tirei o tubo para mim poder ver. Mas não é necessário, você pode fazer isso aí direto que não tem problema não. Só questão de você fazer, vai testando com spray, a hora que parar de sair para cá, tá pronto. Isso aqui não tem muito segredo, é uma coisa simples de fazer, que é a parte mecânica. A parte mecânica é bate lá, trava aqui, acabou. Agora, o ajuste aí que complica. Mas fazer aqui é coisa simples, tá bom? Então agora eu vou terminar de fazer o que eu tenho que fazer aqui, que é melhorar isso aqui. E aí eu já venho com ele montado para a gente poder colocar no carro, que a gente já está bem atrasado com esse serviço. Só que isso aqui é o tipo da coisa que eu prefiro fazer, que vai melhorar, tá bom? Esse aqui é o Groove. Se você quiser fazer, você pode copiar esse modelo aqui, não tem problema. Então, uma coisa que você muda toda a giclagem, muda a resposta do carro. Então, a gente tem que ir fazendo com o tempo. Então, a princípio aí é isso. Se você for abrir as tampas, não se esqueça de tirar aqui e fazer o serviço de um jeito mais refinado, que vai ficar legal. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.